galera que está assistindo o meu canal, está assistindo esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo básico sobre a introdução à bioestatística. Então, se vocês gostarem, deem um like e se inscrevam no canal, certo? Então, vamos lá. Introdução à bioestatística. Começar pela história da estatística e ela surge na antiguidade. Desde o Novo Testamento, com a necessidade de retorno ao local de nascimento por ocasião dos censos. Ela já surgiu nessa época. A história da estatística. Censo. Taxar. Então eles usavam na antiguidade a bioestatística para taxar. Para taxas, por exemplo, demográficas. Guilherme o Conquistador, o primeiro censo da Inglaterra em 1085. E vamos lá, já no segundo milênio, quem aparece aí é esse senhor aí, o Godfrey Ashford, uma coisa assim, citou pela primeira vez a palavra estatística, que eles já usavam lá na política, nas estatísticas militares. Já esse cara que é muito importante é o Carl Pearson, é um dos pioneiros na estatística inferencial. Ele fez o teste de QI quadrado, teoria da correlação e regressão aplicada a estudos de hereditariedade e a biométrica. Aqui é só exemplificando. Daniel Bernoulli elabora formulações para calcular o número esperado de sobreviventes depois de determinado número de anos. Já são dos censos. A estatística, vocês podem ver, ela surge sempre em questão de quantificar as coisas, quantificar quantas pessoas tinham, questão de censo demográfico, essas coisas. Também questão de impostos. Jacob Bernoulli, aperfeiçoamento na teoria das probabilidades e lei dos grandes números, teorema central do limite. Aí cada um desses pensadores foram importantes, tiveram suas importâncias. O Johann Carl, teoria da curva normal. Primeiras aplicações nas ciências sociais. A história da bioestatística no mundo. 1762, Thomas Bayes fez o teorema de Bayes. 1786, William Purcell desenvolve a ideia da maioria das formas gráficas conhecidas atualmente. Fim do século XVIII, Adolf Catlett propõe o IMC, que é tão conhecido IMC, todo mundo já deve ter feito aí na escola. A partir desta época, e graças à união das técnicas estatísticas com a teoria das probabilidades, passa a tratar dos erros decorrentes da chamada ciência indutiva. Eu vou dar uma acelerada porque a história da estatística não é de fato o principal desse vídeo, e sim esse ponto aqui, a importância da estatística. Ela tem um maior rigor quantitativo, como eu havia dito, quantificar. Dados agregados. Qualquer observação pode ser quantificada, medida, estimada e comparada, mediante o uso de medidas, porcentagens e histogramas. Que tudo que você faz tem estatística. É igual quando você era criança e sempre falava: meu filho, aprenda matemática. Porque a matemática está presente em todo lugar que você vá. Incorporação implícita desses dados, que é a questão da quantificação, e juízo quantitativo, magnitude de uma observação de variabilidade esperada. Questão da variabilidade. Não vamos chegar lá ainda. O conceito de estatística em si. Estatística é o ramo do conhecimento científico que consta de um conjunto de processos que tem por objetivo a observação, a classificação formal, a análise dos fenômenos coletivos ou de massa, finalidade descritiva, e por fim investigar a possibilidade de fazer inferências indutivas válidas.
a partir dos dados observados e buscar métodos capazes de permitir esta inferência. Como vocês podem ver, esses nomes grifados em vermelhos, isso aí são as palavras primordiais. Primeiro você observa, depois você classifica, depois vem a análise e depois vem a questão da inferência. Mais na frente a gente vai falar sobre isso detalhado. Aí temos a estatística matemática versus a estatística aplicada. A estatística aplicada: como e quando utilizar cada procedimento e como interpretar os seus resultados que se obtêm. A estatística aplicada em si, ela vem dizer como é que a gente vai interpretar os dados e os estudos. Já na bioestatística, ela se refere o ramo de estatística aplicada a quem que estuda a utilização dos métodos estatísticos nos problemas médicos e biológicos. Então, a bioestatística ela está incluída dentro da estatística aplicada, de maneira a estudar a questão dos médicos, dos biológicos, questões de saúde. Aqui, estatística descritiva versus analítica ou inferencial. Enquanto a descritiva, o objetivo dela é sintetizar, resumir a informação contida em dados, que ela tem as palavras-chave como coletar, classificar, representar e resumir. A analítica, ela tenta fazer inferências, demonstrar associações ou relações entre as características observadas. Aí já as palavras-chave da analítica são fazer inferências, extrair consequências científicas e generalização dos resultados. A analítica ou inferencial, na verdade, inferencial se refere a inferir. Então, quando a descritiva só tem o objetivo de mostrar, a analítica já busca estudar como é que pode ser inferido aquilo. Classificações bioestatísticas: descrever e sintetizar, que é como eu falei agora da descritiva. A descritiva tem o objetivo de descrever e sintetizar. Já a inferencial, de analisar e inferir. Então, se vocês associarem que descritiva é descrever e sintetizar, mostrar a síntese daquilo, e a inferencial de inferir, vocês já vão matar a questão. Eu vou pular esse questão desse esquema aqui, porque tem explicando de outra forma. Critérios básicos para a evidência científica. A estatística, como eu já disse, é um indicador imprescindível da validade da informação transmitida. A aplicação dos métodos estatísticos é chave, não só na fase da apresentação dos resultados, mas durante todo o processo de investigação biomédica. A reprodutibilidade, a capacidade de generalização e a comparabilidade são aqueles conceitos que eu disse que eu ia explicar mais na frente. Tá aqui a reprodutibilidade, a capacidade de generalizar e a comparabilidade, que são tudo contexto do que eu já havia dito sobre a questão da estatística. Conceitos fundamentais em bioestatística. Conceito de população. População, um exemplo de população que eu vou citar é, por exemplo, toda a população do Brasil. A população é o conjunto de todos os indivíduos ou elementos que cumprem certas características, todos brasileiros. A amostra é vamos dizer assim, um pedaço daquela população, é uma porcentagem daquela população. Por exemplo, a população é o Brasil inteiro, a amostra que eu quero estudar só o povo do Ceará. Aí já vai ser a nossa amostra. E o elemento amostral é um indivíduo exclusivo. Então, se eu tirei a população do Brasil inteiro, tirei como amostra do Ceará, o meu elemento amostral pode ser uma pessoa em si, ou uma classe em si. Agora, a questão do controle de erros. O erro pode ser sistemático e o erro pode ser aleatório.
O erro sistemático é a seleção de população, obtenção da amostra, alocação nos grupos, segmento, coleta e análise dos dados. Aí ele se divide em... Para você evitar o erro sistemático, você tem que analisar a questão da validade interna e da validade externa. Sendo que a validade interna é quando eu estou analisando com um determinado indivíduo e ele me responde sobre determinado assunto. Isso aí é a minha validade interna. Ele tem validade para aquele assunto. Agora, se eu pegar aquele assunto e for comparar com a vida real, com outras, por exemplo, realidades, outras pessoas que eu for entrevistar, aí vai ser a minha validade real. Na vida real, validade na vida real. Não é verdade? O erro aleatório, seleção da população e obtenção da amostra. O erro aleatório vai depender da precisão dos meus resultados, enquanto o erro sistemático dependia da minha validação interna, da minha validação externa. O erro aleatório depende da precisão dos meus resultados. Coleta de dados é a matéria-prima da bioestatística. São resumidos mediante série de números que se calculam a partir dos dados iniciais, que são chamados de índices estatísticos. Agora, um conceito importante para a gente saber é a questão das variáveis e dos dados. Variável é qualquer característica ou atributo que possa ter valor diferente quando se observam diferentes indivíduos. São assim denominados por vários, pois variam de um sujeito para o outro. Por exemplo, um exemplo de variável é a idade. A idade varia de uma pessoa para outra. Eu posso ter 18 anos, outra pessoa pode ter 19. Isso é uma variável. E o dado é o dado que está contido naquela variável. Por exemplo, o valor assumido pela variável. É o valor assumido pela variável. É o valor da variável. Níveis de mensurações e variáveis. É a definição do que vai ser medido. Por exemplo, que eu vou você ter um exemplo de idade. Definição de um critério para medição, padronização, leitura e interpretação. Condições diferentes de medição, por exemplo, hora do dia, temperatura ambiente, são as condições que a gente vai estudar. Padronização, as condições sobre as quais é a questão de padronizar. Padronizar o seu estudo. Se eu vou fazer todo dia o estudo pela manhã, e se eu fizer um estudo à tarde, vai ter uma diferença na resposta do entrevistado. Porque de manhã ele pode estar menos estressado ou mais estressado, e na tarde o estado psicológico dele, de espírito, pode estar diferente. Classificação das variáveis. Ela pode ser quanto à sua classificação estatística, que ela se divide em qualitativa e quantitativa, sendo quantitativa questão dos números, busca muita questão de dados estatísticos, muito número, enquanto a qualitativa busca mais se envolver com o objeto estudado. Quanto à sua classificação epidemiológica, pode ser dependente e independente. Já aí vamos... A qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal, e dentro da nominal ela se divide em exaustiva e mutuamente exclusiva. Já quantitativa pode ser contínua ou discreta. Quando a quantitativa ela é contínua, podemos dizer que ela o determinado número ele não tem um limite, ele pode ser infinito. Já a discreta, ele tem uma contagem para aquilo, ele não é mais infinito. Eu vou explicar melhor nos outros slides. Já a qualitativa nominal, um exemplo de qualitativa nominal. O sexo é masculino ou feminino? É uma qualitativa. E ordinal se refere à ordem. Por exemplo, o tipo de grau do câncer, se é 1, 2, 3 ou 4, né? Já na nominal exaustiva, o elemento pode aparecer
a mais uma categoria, aparecer mais de uma categoria, enquanto a exclusiva ele aparece somente em uma categoria. Que, falando um pouco mais sobre a variável nominal, são agrupados em classes ou categorias distintas. As categorias servem apenas para nomear. A ordem em que aparecem as alternativas são implícita e hierárquica. Um exemplo que eu citei foi o sexo, o tipo de sexo. E há mutuamente variáveis binárias ou dicotômicas ou binais. Binárias, quando você vê em código binário ele é 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Então sempre quando vier essa questão de variáveis binárias, você lembra do código binário, que é ou é verdadeiro ou é falso. E variáveis multinominais, em mais de duas categorias, mutuamente exclusivas, mais de duas. Pode ter várias categorias, um exemplo é o sangue. O sangue pode ser A, B, O, que é um exemplo, vocês puderam ver aí. Variável ordinal, que como eu falei, das ordens. Um exemplo de variável ordinal: escolaridade, sem alfabetização, fundamental, ensino médio superior, né? Classe social, classe A, B, C, D ou E. É a questão da questão de ser ordinal, define uma ordem. Agora, você tem que se ligar que a questão do ordinal, ela, por ser qualitativa, não necessariamente vai ser uma questão numérica. Ela vai ser usando esse tipo de atributos. Ó, nominal versus ordinal. Eu vou ler aqui essa parte porque eu achei muito importante. Uma característica importante é o fato das diferenças entre categorias adjacentes não serem iguais, nem terem significado numérico. Como eu havia dito, ela nem sempre vai ter significado numérico, ela não tem significado numérico, mesmo quando os dados são relatados de forma de números. Um exemplo, a classificação do câncer vale de 0 a 4, só que essa classificação é no sentido de gravidade. Pode ser leve, pode ser grave, né? Pode ser estável, né? Já na quantitativa, vencemos a qualitativa, agora nós vamos para a quantitativa. Quantitativa ela pode ser contínua, pode assumir qualquer valor em um dado intervalo: peso, tempo de espera em fila, temperatura corporal. Isso aí é valor que pode ser infinito. Os valores que podem ser assumidos por uma variável contida são limitados pela precisão do instrumento de medição. Um exemplo, pressão arterial. Já a discreta só pode assumir alguns valores em um dado intervalo: número de dentes, número de filhos. São valores determinados em um intervalo. Não confundir dados discretos com ordinais. Exemplo: se um pesquisador apresenta uma distribuição de mulheres segundo o número de filhos nascidos vivos, mulher tem 4 filhos, por exemplo, está relatando em dado discreto o número de filhos são contáveis. O número de filhos são contáveis. O que é contável é quantitativo. Mas se o pesquisador apresenta a distribuição de mulheres com câncer de mama segundo o estadiamento do tumor nas fases 0, 1, 2, 3, 4, ele já vai ser ordinal, porque ele não está falando de contagem. Quando fala de contagem é quantitativo. Quando fala, por exemplo, estadiamento do tumor, que é o grau de gravidade, ele não utiliza contagem, não utiliza números. Então, ele vai ser qualitativo. Aí, no caso, tem a classificação de cada um. No caso, o número de filhos vai ser quantitativo discreto, porque é limitado. Se fosse quantitativo contínuo, ele já não era limitado. Já no qualitativo, ele já assume mais classificações. E essa aqui ele citou, por exemplo, é a ordinal. Agora, aquela outra classificação de variáveis que você vê lá atrás, que é a dependente versus a independente, que é a classificação epidemiológica. Dependente, um exemplo: doença, pode ser sim ou não. Aleitamento materno, não e sim.
Valores de pressão arterial. Um exemplo de uma coisa dependente. De uma variável independente. Variáveis relacionadas ao desfecho. Possíveis causas, grau de força, exposição, duração. Então, a dependente são os dados do paciente em si. A doença, o leito, o aleitamento materno e os valores de pressão arterial, que são valores X. Já no independente, já vai falar mais do que se relacionou àquele tipo de doença. Aqui esse quadro bem bacana é quando queremos a variável E. Quando queremos classificar, quando a gente quer classificar, usamos a categoria nominal. Quando queremos hierarquizar, usamos a categoria ordinal. Quando queremos contar, usando a quantitativa discreta. Quando queremos medir, usamos a quantitativa contínua. Vou citar o exemplo. Classificar, um exemplo de classificação, sexo, masculino e feminino. Um exemplo de hierarquização, o grau do câncer, 0, 1, 2, 3, 4. Contar, quando queremos contar o número de filhos da mulher que a gente citou. E quando queremos medir, por exemplo, a altura das pessoas, é basicamente isso. Esse exemplo prático eu vou pular, porque vocês já vão ter acesso a este slide, vocês podem olhar, certo? E aqui esse último slide, variável. Resumidamente, uma variável pode ser definida como a expressão numérica de um evento qualquer. Isso significa, portanto, que a variável é um elemento-chave na análise estatística e que a estatística somente pode ser utilizada em eventos quantificáveis. Então, galera, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham assistido até aqui no final. Eu tenho que dar os créditos desse material. Esse material é da minha faculdade onde eu estudo, Faculdade Unic, da professora Fernanda Formiga. E eu fiz essa revisão para ajudar meus colegas e espero ajudar também outras pessoas por aí afora. Eu já fiz bioestatística uma vez quando cursava farmácia. No momento estou cursando psicologia e estou fazendo novamente a disciplina de bioestatística. Então estou fazendo pela segunda vez. Eu espero que meus conceitos, conteúdos aí estejam ajudando vocês e valeu. Curtam aí, se inscrevam, comentem suas dúvidas.